Vamos falar agora sobre a sinalização vertical. Sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição vertical. Está em pé, né? Vertical está em pé, como diz o Matuto, está trepado, né? Normalmente em placa fixado ao lado, está aqui ao lado da via, né? Fixado ao lado, ou suspenso sobre a pista. Suspenso, né? Tá aqui a pista, tá lá em cima do lado do semáforo, suspenso. Aqui ao lado, né? Lado da pista, ao lado, aqui suspenso. Transmitindo mensagem de caráter permanente ou eventual. Permanente, que elas vão ficar ali por um bom tempo, e eventual quando é uma coisa passageira, né? Tá tendo uma obra, aí é um desvio, né? Uma coisa eventual, vai passar ali 1 mês, 2 meses. Então, eventual quando é uma coisa passageira, né? Através de legendas, legendas quando é por escrito, né? Legendas. Ou símbolos, símbolos são os desenhos, né? Símbolos são os desenhos pré-reconhecidos, reconhecidos anteriormente, pré-reconhecidos que você já tem conhecimento. Vocês fazem um curso de teoria, né, de legislação antes mesmo de começarem a fazer o curso prático. Então, vocês já vão para o curso prático sabendo o significado das placas. Por isso aqui, ó, pré-reconhecido. Vocês só podem iniciar o curso prático depois que souber o significado da sinalização. Legalmente instituído, pois estão no Código de Trânsito Brasileiro. Estão legalmente instituídos. Estão na lei, né? Estão no Código de Trânsito Brasileiro. Então, geralmente cai questões, pessoal, com essa palavra aqui, ó, subsistema. Eu já tentei explicar sem utilizar as questões, fica difícil. Então, eu vou mandar para vocês agora as questões. São apenas 4 questões, vocês vão ter 2 minutos aí para resolver. Eu acho muito mais fácil resolver explicar depois de vocês resolverem as questões. Sem as questões dá muita dor de cabeça. Espera aí. Tá aqui. Mudei para vocês, mas também vou colocar aqui. Espera aí só um minuto. Vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Vocês têm aí 2 minutos para resolver as questões. Tentem aí sozinhos. Primeira questão. As placas são um subsistema de qual tipo de sinalização? Aí vem o item A. Horizontal. Horizontal são deitadas, são no solo, são no chão, né? Ele perguntou as placas são no alto. B. Luminoso. Luminoso tem luzes, né? Sonoro. Sonoro tem som. E o item D. Vertical. As placas são um subsistema da sinalização vertical. Elas são no alto, em cima de uma haste, do lado do semáforo. Então, as placas são sinalização vertical. Então, primeira, item D de dado. Alguém não entendeu? Porque é D de dado? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, segunda. Semáforos são um subsistema de qual tipo de sinalização? Os semáforos têm 3 luzes. A mais alta vermelha, amarela no meio, verde embaixo. O item A, vertical. Vertical são as placas. B, horizontal. Horizontal são os desenhos no chão. C, luminosos, porque tem luzes. Então, segunda questão, item C de casa, luminosos. Alguém não entendeu porque é o item C ou tá de boa?
Vou entender que está de boa. Ninguém disse que não entendeu, beleza? Vamos para a terceira questão. Silvos são um subsistema de qual tipo de sinalização? Silvos são barulho do apito do agente de trânsito. Silvos são barulho, então são sons, né? O item A, sonoro. Sonora são sons, né? B, horizontal, são desenhos ou legendas no chão. C, luminosos, tem que ter luzes. D, auxiliar, eles auxiliam o trânsito, né? Os silvos são subsistema da sinalização sonora, então, terceira, item A de avião. Se alguém não entendeu, só perguntar. Vamos para a quarta. Faixas seccionadas são um subsistema de qual tipo de sinalização? As faixas seccionadas ou tracejadas são as faixas que dividem as faixas de trânsito, né? São os desenhos no chão que dividem as faixas de trânsito. Se são desenhos no chão, fazem parte da sinalização horizontal. Quarta, item B de bola. E aí, alguém não entendeu alguma dessas questões ou posso seguir em frente? Por mim tá tranquilo, pode seguir. Pode seguir. Pronto, se ninguém se manifestou, vamos em frente. Então, geralmente cai uma questão de subsistema, viu? Geralmente cai uma questão de subsistema. Cores das placas. A cor vermelha é uma ordem, uma proibição, uma obrigação ou uma restrição. Então, a cor vermelha, se você desobedecer, você vai ser multado. A cor vermelha, se você desobedecer, você vai ser multado. A cor amarela é um alerta, é um aviso do que vem à frente. A cor amarela é um alerta, é um aviso do que vem à frente. É uma advertência. Você não é multado com a cor amarela. A única cor que você é multado de placa é a cor vermelha. A cor amarela é um alerta, é um aviso do que vem à frente. Quer falar, Cláudio, alguma coisa, irmão? Não, irmão, tranquilo. Beleza. Placas na cor verde são placas de indicação de locais, sentidos ou distâncias, a gente vai ver exemplos mais na frente. Placas na cor azul, elas são indicações quilométricas, limites de cidades, né? E serviços auxiliares, a gente vai ver mais na frente. As placas de cor branca são placas de educação no trânsito. E as placas de cor marrom são pontos turísticos e lazer, né? Praia do Futuro, Sabiaguaba, Beira-Mar, né? Museus são exemplos de placas turísticas, né? Tipos de sinalização vertical. A sinalização vertical, pessoal, são as placas. A sinalização vertical é dividida em regulamentação, advertência e indicação. São os três tipos de sinalização vertical. De regulamentação são as placas vermelhas. Regulamentação são as placas vermelhas. De advertência são as placas amarelas. São avisos do que vem à frente. Regulamentação são vermelhas, quer dizer que se você descumprir vai ser multado. De advertência são as amarelas. É um aviso do que vem à frente. É uma advertência. Já as placas de indicação podem ser azul, branca, marrom ou verde. Nicole, pode repetir a última, por favor? Repetir o que, Nicole? Foi que você não entendeu? Tá ouvindo, Nicole? Você quer que eu repita o quê? Lá nas questões ainda? Qual delas? As quatro ou alguma específica? É porque eu tenho aqui duas telas, aí eu tenho aqui... Cada de cor eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo, não, mulher. Quem consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo é mulher. Eu sou homem, eu faço só uma coisa e não faço bem feito. Aí eu olho aqui para as questões, olho aqui para
A de vocês, olha, com tanta cor aqui que vem quando vai passar desapercebido, pessoal. Então, quarta, faixas seccionadas. Deixa eu mostrar o que são faixas seccionadas. Espera aí. Faixas seccionadas. Faixas seccionadas, pessoal, são as faixas que dividem, são os desenhos que dividem as faixas de trânsito. No caso, seccionada é essa tracejada aqui. Ela pode ser na cor amarela, que indica 2 sentidos, como ela pode ser na cor branca, que é apenas 1 sentido. Ela divide as faixas de trânsito. Aqui uma faixa de trânsito e aqui outra em cima, né? Então, faixas seccionadas são desenhos no chão. Se são desenhos no chão, faz parte da sinalização horizontal. Aqui uma faixa seccionada amarela, uma faixa contínua amarela, mas a seccionada é a tracejada. Faixa seccionada branca. Ó. Então, as faixas seccionadas são desenhos no chão. Se são desenhos no chão, elas fazem parte da sinalização horizontal. Ajudou ou não ajudou em nada? Pronto. Podemos seguir em frente, Nicole? Ou tem mais alguma questão? Pronto, beleza. Porque às vezes eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, sabe? Vai passar desapercebido de vez em quando. Não dá pra mim falar e ler não, porque eu não tenho essa coordenação motora todinha não. Aí vem quando eu paro de falar que eu vou ler o que tem escrito, sabe? Então, placas de regulamentação são as vermelhas. Se você descumprir, infração. Advertências são as amarelas. São avisos do que vem à frente. E as indicações elas indicam. Elas podem indicar pontos turísticos, distâncias. Pontos turísticos, distâncias, educação no trânsito, serviços auxiliares, né? A gente vai ver mais na frente quando chegar nas placas de indicação. Nós vamos começar pelas placas de regulamentação. São as placas vermelhas, né? Deixa eu só abrir aqui logo a foto das placas logo já para deixar aqui no jeito. Espera aí. Placas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto. Vou deixar elas abertas aqui. Então, pessoal, nós vamos falar sobre as placas de regulamentação, que são essas placas aqui. Então, até para mim, para que eu me acostumasse com os nomes, eu fui procurando similaridades entre as placas, né? Para ficar mais fácil para mim, né? Então, eu vou mostrar para vocês como eu uso para lembrar um pouco das placas. A minha intenção é que ajude, pessoal. O correto é vocês olharem para as placas e aprenderem ou decorarem os nomes das placas. Olhar para o desenho e decorar o nome das placas. Esse é o correto. Eu procurei uma maneira mais fácil para mim, para a minha pessoa. Não quer dizer que vai servir também para vocês. Eu vou tentar explicar para vocês como eu tento aprender. Se ajudar vocês, massa. Se não ajudar, infelizmente vocês vão ter que olhar o desenho e aprender o nome, beleza? A minha intenção aqui, pessoal, é ajudar. Se você achar confuso ou achar que está complicando, você ignora o que eu falar e vai estudar nome, desenho, nome, desenho, nome, desenho. Vocês entenderam? A minha intenção aqui é tentar ajudar. Se complicar um pouco, não é a minha intenção. Porque às vezes eu aprendo de um jeito e vocês aprendem de outro. Beleza? Posso tentar aqui do meu jeito? Sim. Pronto, beleza. Sim. Então, eu vou pedir para vocês observarem, ó, as placas vermelhas aqui, ó, se vocês notarem, elas aqui são as principais, pessoal. São as que caem na prova. Tem outras placas? Tem, mas elas aqui são as principais. Tem placas que são de cada região. Então, ó, todas elas aqui são redondas, ó, as vermelhas. Essas aqui de baixo são de indicação, auxiliares, vocês ignorem. Todas elas são redondas, com exceção dessas duas aqui, ó. Professor, Pode falar, Alexandrina.
Eu não tô conseguindo ver, as imagens travou totalmente aqui. Deixa eu mandar de novo Dá pra aqui. escutar o senhor falando, mas não. Deixa eu mandar de novo aqui para ver se ajuda. Peraí. Apareceu para ti aí? Só um minuto, só. Pra me dar uma olhada aqui. Deu certo agora, professor. Pronto. Se desaparecer, tu avisa aí, mulher. Tá certo, obrigada. Antônio, Arthur, eu ainda vou dar um zoom. Não se preocupa não, é só para vocês notarem. Eu ainda vou deixá-las mais pertinho, beleza? Mas só para vocês notarem que de todas elas, só essas duas aqui tem um formato diferente. Tranquilo? Elas são redondas, ó. Na grande maioria, com exceção dessas duas aqui. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo. Pronto. Então, pessoal, a maioria tem um formato circular. O fundo é branco, a orla externa é vermelha e os símbolos e desenhos, às vezes, na cor preta, né? Com exceção de duas. Essas duas aqui são as únicas que não são redondas. Vou explicar por quê. A placa parada obrigatória, ela tem um formato diferenciado por esse motivo aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui uma foto. Acho que a gente tem até uma foto aqui atrás. Peraí. Vou minimizar isso aqui. Opa. Não vai ajudar não. Então deixa eu pegar aqui outra foto aqui. Peraí. Sinalização. Pronto. Vamos imaginar, pessoal, que não tem um nome para aqui, beleza? Vamos imaginar que não tem um nome para aqui. Você chegou aqui no cruzamento, você procura o agente de trânsito, não tem o agente de trânsito. Você procura o semáforo, também não tem. Você vai procurar algum tipo de sinalização, pode ser vertical ou horizontal. Vamos imaginar que não tem aqui esse nome pare e não tem placa aqui do seu lado, mas você vai olhar lá para o lado oposto, pessoal. Ó. Você nota aqui que o formato dela é um formato de um octógono. Mesmo você olhando a placa pelas costas, você vai notar que o formato dela é o formato de um octógono, que é uma figura geométrica que tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A única placa que tem esse formato, pessoal, é a placa parada obrigatória. Então, quer dizer o quê? Que mesmo... Vou dar um exemplo aqui para vocês que até... Não era nem para falar essas coisas. Quando eu era mais jovem, pessoal, sou mais velho que vocês. Na minha época, eu assistia aqueles filmes americanos, né? Todo adolescente tinha uma placa pare na porta do quarto. Todo adolescente tinha a placa pare na porta do quarto. Eu era doido por uma placa daquela. Eu tentei arrancar da placa. Não consegui. Até um dia que eu vinha do colégio, pessoal, a placa estava quase caindo já. Estava bem soltinha. Eu só fiz puxar. Levei a placa para casa. Mãe Bola perguntou o que é isso. Uma placa. Mãe Bola tá de brincadeira. E eu disse, tô não. Onde foi que tu arranjou isso, menino? Eu peguei lá da haste. Pode devolver se não quiser apanhar. Mãe, não dá não, que já tava quase caindo, não tem parafuso para colocar, é alto. Ninguém viu eu pegando, vai ser mais feio eu levar de volta, né? Vai levar de volta, senão vai apanhar. Então, mãe, ainda tentei, não consegui botar a placa e voltei com a placa de novo. Resumindo, aí eu apanhei, né? A Mãe Bola não dispensa, a Mãe Bola meteu uma surra, mas eu fiquei com a placa. Ela já estava um pouco velhinha. Eu comprei um spray, pintei lá e tal. Ficou linda a placa. Eu botei aonde? Na porta do meu quarto. Fiz o quê? Um vandalismo. Peço desculpa a todos, mas eu era adolescente, né? Imaturo. Eu fiquei com essa placa lá no meu quarto até adulto. Eu ainda tinha essa placa lá no meu quarto, quando eu morava com a Mãe Bola, né? Resumindo, pessoal, eu arranquei a placa do lado de cá. Se veio uma pessoa aqui, ela não tinha como se orientar para aquela placa, pois não tinha, só ficou só o ferro, né? Tipo aquilo ali, ó, tá só o ferro. Então a pessoa chega aqui,
E ela vai procurar saber se é mão ou não. Como é que ela faz? Ela olha lá para o outro lado, mesmo não vendo o que está na frente da placa, mas pelo formato de um octógono, você sabe que o nome daquela placa ali é a parada obrigatória. Então você já sabe que aqui não é a sua preferência, é a preferência de quem está na perpendicular. Ela tem um formato diferenciado para que mesmo ela estando de costas, você saiba que é ela. Alguma dúvida aí até agora? Ou tá de boa? Tranquilo, tá de boa. Pronto. Então, a placa parada obrigatória ela tem um formato diferente. Ela é um octógono, é um polígono de 8 lados. E ela vem escrito o nome párea, mas o nome dela é parada obrigatória. E a outra placa, pessoal, é a D, a preferência. Ela também tem um formato diferenciado. Ela é um triângulo de cabeça para baixo. Quer dizer o quê? Você chegar mesmo ela estando de costas, você sabe que a placa é D, a preferência. Então, elas são as duas exceções da regra no formato da placa. Todas as outras são redondas. Então, em questão de formato, elas são as duas exceções. Todas as outras são redondas ou circulares. O nome dessa é parada obrigatória. Tem o formato de um octógono, né? Um polígono de 8 lados. E essa aqui é D, a preferência. Tem o formato de um triângulo de cabeça para baixo. Então, eu vou botar aqui na placa novamente. Espera aí. Você chegou em um cruzamento e tem a placa parada obrigatória, você é obrigado a parar, pessoal. Se você apenas diminuir a marcha e continuar, se tiver um agente aqui, ele pode lhe multar. Você tem o nome da placa, é parada obrigatória, não é diminua a marcha e continue, é parada obrigatória. Você tem que parar, você olha para um lado e para o outro e você segue viagem. Se não vier nenhum veículo, lógico, né? Se você não parar, se você apenas diminuir a marcha, se tiver um agente que esteja vendo você fazendo isso, você vai ser multado. Porque você desobedeceu o que está na placa. Até aí tá beleza? De boa? Sim, de boa. E a D, a preferência? Professor, Tô ouvindo. se por acaso naquela placa onde tem naquela foto anterior, que tem a placa pare, se a gente for, a moto estancar e o guarda estiver lá na multar a gente? Estancar como assim? Tu tá falando na prova ou na vida real? Não, na vida real. Não, ninguém é multado porque estancou, não. Beleza. Aqui a gente fica com medo de perder a moto aí. Não, só porque estancou, não. Pelo amor de Deus. Então, pessoal, aqui, ó. Dê a preferência. Essa placa, geralmente, ela aparece antes de uma rotatória. Aqui, antes de uma rotatória, aparece a placa Dê a preferência, porque é a preferência de quem está na rotatória. Ela aparece numa BR, a preferência de quem está na BR. Então, ela indica que a preferência não é sua. Você só pode ir quando estiver tranquilo. Se tiver uma pessoa lá, você tem que deixar a pessoa passar. Ela tem a preferência. Aqui, ó. Tem ali o pare, tem onde é a preferência. Só pode ir se aqui estiver tranquilo. Se aqui estiver com movimento, você vai ter que esperar para depois você entrar na via. Ó. Dê a preferência. Alguma dúvida até aí? Então, até agora, nós estamos em placas de regulamentação. Falamos sobre a placa, a única placa que tem um formato de um octógono, que é a parada obrigatória. E a única placa que tem um formato que é um triângulo de cabeça para baixo, é a placa D, a preferência. Agora vamos entender a simbologia da placa. Sem faixa diagonal. Essa faixa diagonal aqui, ela indica, pessoal, que tem uma proibição. Se não tem faixa diagonal, ela não tem proibição. E se tiver duas, são duas proibições. Então, uma faixa diagonal, uma proibição.
Duas faixas, duas proibições. Se não tiver faixa, é porque não tem nenhuma proibição. Se qualquer placa, pode ser ela vermelha, pode ser ela amarela, pode ser ela azul, aparecer a letra E dentro da placa, aquela placa, no nome dela, tem alguma coisa relacionada a estacionamento, porque o E é de estacionamento. Até aí tá tranquilo? Sim. Então, uma Sim. faixa diagonal vermelha significa que a placa tem uma proibição, ela proíbe alguma coisa. Se tiver duas faixas, ela proíbe duas coisas. Se tiver a letra E, quer dizer que tem alguma coisa a ver com estacionamento. Vai depender da placa, né? Mas você sabe que tem alguma coisa a ver com estacionamento, porque a letra E em placa significa estacionamento. Agora, um jeito que eu arranjei aqui de tentar ajudar a você decorar algum nome de placas, né? Deixa eu pegar lá o desenho da placa. Estou cheio de cor aberta, deixa eu fechar aqui, peraí. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar aqui também. Deixa eu ver mais, fechar isso aqui. Deixa eu ver mais. Pronto. Aqui, pessoal, todas essas placas aqui, ó, que tem uma faixa diagonal vermelha, elas estão proibindo alguma coisa. Tem muitas que proíbem. Então, se aparecer uma faixa vermelha diagonal de proibição e aparecer um desenho que não seja um veículo, essa placa vai começar com uma palavra proibida. Tem um desenho, mas não é veículo. Tem uma faixa diagonal vermelha, ó, proibido. Tem uma faixa diagonal vermelho, proibido. Tem uma faixa diagonal vermelho, proibido. A primeira palavra do nome da placa é proibida. Então, se tiver uma faixa diagonal vermelha e tem um desenho que não é um veículo, ela começa com a palavra proibida. Só que tem uma exceção à regra. A exceção à regra é essa placa aqui, ó. É a única que ela tem uma faixa diagonal vermelha, não tem um veículo desenhado. O nome dessa placa é sentido proibido. Ela é exceção à regra. As outras que tem uma faixa diagonal vermelha e não tem um veículo desenhado, começam com a palavra proibido. Sim, e se tiver a faixa diagonal vermelha e tiver um veículo desenhado? Se tiver um veículo desenhado com a faixa diagonal vermelha, começa com as palavras proibido o trânsito de. Proibido o trânsito de. Proibido o trânsito de. Proibido o trânsito de. Então, recapitulando. Se tiver uma faixa diagonal, tem uma proibição. Se tiver duas faixas diagonais, tem duas proibições. Se tiver a letra E, alguma coisa relacionada a estacionamento. Estacionar, estacionamento, estacionar. Então, se tiver a faixa diagonal vermelha e um desenho que não seja um veículo, vai começar com a palavra proibido. Proibido, proibido, proibido. E se tiver, aí tem a exceção à regra, que é essa daqui, ó. Ela tem uma faixa diagonal vermelha e não começa com a palavra proibido. O nome da placa é sentido proibido. Ela é exceção à regra. Tá muito confuso? Mais ou menos? Muita informação? Tá de boa, tranquilo. Tranquilo. Se tiver uma faixa diagonal e um veículo, vai começar com as palavras proibido o trânsito de, proibido o trânsito de, proibido o trânsito de. Ela tem uma exceção, que é essa daqui, ó. Tem uma faixa diagonal e tem um veículo que é o carro de mão. O nome dela é trânsito proibido a carros de mão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Tá aqui, ó. A placa que tem uma listra vermelha diagonal e não tem um veículo desenhado começa com a palavra proibido. Não tem um veículo desenhado. Com exceção dessa daqui, ó, que é a sentido proibido. Se tiver a diagonal vermelha e um veículo desenhado, vai começar com as palavras proibido o trânsito de. Com exceção de duas, né? Que é proibido a carro de mão, trânsito proibido a carro de mão. E esse aqui não tem um veículo desenhado, tem dois veículos. É a proibido ultrapassar. Mas vamos para a prática para ver se ajudou. Ainda falta isso aqui.
Algumas placas, pessoal, vão aparecer esses triângulozinhos aqui dentro da placa. Ó. Algumas placas vão aparecer esses triângulozinhos dentro da placa. Eles podem aparecer aqui sozinho, ó, só um triângulozinho. Pode aparecer o triângulo e o eixo. Pode aparecer dois triângulos na vertical. Dois triângulos na horizontal, apontando para o centro. Dois horizontal, apontando para as extremidades. Sempre que aparecer esse triângulozinho aqui, no nome da placa vai aparecer as palavras máximo permitido. Aparecer um triângulozinho desse na placa, pessoal, vai aparecer as palavras máximo permitido. Isso se for uma placa de regulamentação. Se for uma placa de advertência, que é a placa amarela, vai aparecer a palavra limitada. Eu sei que é muita informação. Eu tenho noção que é muita informação, mas já já vai ficar mais simples. Já já, pessoal. Já já vai ficar mais simples. Se aparecer um triângulo para baixo, significa peso. Peso bruto total. Vai aparecer esse nome na placa. Se for de regulamentação, né? Peso bruto total. E vai aparecer máximo permitido porque apareceu um triângulozinho na placa. Se aparecer o triângulo e o eixo, se aparecer um triângulo e o eixo, vai aparecer as palavras peso por eixo. Se aparecer os triângulos na vertical, está relacionado à altura. Se aparecer os triângulos na vertical, está relacionado à altura. Se aparecer os triângulos na horizontal apontando para o centro, está relacionado à largura. Se aparecer na horizontal apontando para as extremidades, está relacionado a comprimento. Sei que é muita informação, mas já já vai ficar mais fácil. Então, recapitulando, se apareceu esses triângulozinhos numa placa vermelha, vai aparecer no nome da placa as palavras máximo permitido. Se for só um triângulo apontando para baixo, peso bruto total. Se for um triângulo apontando para o eixo, pessoal, é o que liga um pneu ao outro. Está aqui um pneu, está aqui um pneu. O eixo liga um pneu ao outro. Então, se aparecer um triângulo apontando para baixo, aqui é peso bruto total. Se aparecer com eixo, peso por eixo. Se eles estiverem dois na verticais, está relacionado à altura. Se for na horizontal apontando para o meio, vai ser largura. Na horizontal apontando para as extremidades, vai ser comprimento. E se aparecer a palavra quilômetro por hora, é a velocidade máxima permitida, né? Quilômetro por hora, velocidade máxima permitida. Sei que foi muita informação, mas agora vai ajudar. Deixa eu começar aqui para ajudar. A primeira placa, ela é vermelha. Se é vermelha, ela é de regulamentação. Ela é a única placa que tem um formato de um octógono, que é um polígono de 8 lados. Nela está escrita a palavra pare. O nome da placa é parada obrigatória. A segunda placa aqui, ó, é um triângulo de cabeça para baixo. Ela é a única que tem esse formato. O nome dessa placa é D, a preferência. Parada obrigatória você vê nos cruzamentos, onde a preferência não é sua. D, a preferência você pode ver na BR, pode ver numa descida de viaduto, pode ver na entrada de uma rotatória, indicando que a preferência não é sua. Você vai ter que dar preferência para outro veículo. Essa daqui é a exceção à regra. Ela é vermelha, se é vermelha é de regulamentação. Ela vem nas cores vermelho, branco e preto. E essa placa aqui ela tem uma proibição. Uma faixa diagonal vermelha significa uma proibição. Eu olho para ela, tem uma seta. Você sempre vai ler a placa de baixo para cima. Sempre você lê a placa de baixo para cima. Essa seta começa aqui de baixo e vai para frente. Ó. Ela vai para cima, né? Só que ela tem uma proibição. O nome dessa placa aqui é sentido proibido. Você não pode ir mais à frente. Quer dizer que daqui para lá é contramão. Você não pode mais seguir em frente. Esse sentido aqui de seguir em frente é proibido. Então o nome da placa é sentido proibido. Ela é exceção à regra. As outras placas que têm essa faixa diagonal e não tem um veículo desenhado, elas começam com a palavra proibido. Com exceção desse aqui, ó. Ela é exceção à regra, ela é o sentido proibido. Já essa placa aqui, ó, tem uma faixa diagonal vermelha e não tem veículo desenhado, começa com a palavra proibido.
Ela tem uma proibição, ela proíbe o quê? Essa seta ia para frente, você sempre lê a placa de baixo para cima, ela ia para frente e virou à esquerda. O nome da placa, proibido virar à esquerda. Proibido por conta da faixa diagonal, virar à esquerda porque a seta virou à esquerda. Ela também tem a sua oposta, né? Placa vermelha, placa redonda, significa que é uma placa de regulamentação. Ela tem uma faixa vermelha diagonal, significa que tem uma proibição. Você sempre lê a placa de baixo para cima, ela ia em frente e virou à direita. Então, proibido virar à direita. Alguém não entendeu o nome dessas duas placas aí ou tá de boa? Tá de boa. Tá tranquilo até aí? Então, agora, pessoal, placa vermelha de regulamentação. Tem uma proibição, que é essa faixa diagonal vermelha, proíbe o quê? A seta ia para frente, ela virou à esquerda e retornou. Isso aqui é chamado de retorno. Ela retornou no sentido oposto. Ela ia numa direção e agora está voltando ao contrário, né? O nome desse movimento aqui é retorno. Então, proibido por quê? Porque tem uma proibição, não tem veículo desenhado, começa com a palavra proibido. Retornar à esquerda, porque o retorno foi feito para a esquerda. Próxima placa, redonda de regulamentação. Tem uma faixa diagonal vermelha que é uma proibição e não tem veículo desenhado. Ela começa com a palavra proibido. Proibido o quê? A seta ia para a frente, virou para a direita e retornou. Então, proibido retornar à direita. Proibido retornar à direita. Alguém não entendeu ou está de boa? Vou entender que vocês entenderam, beleza? Aqui, pessoal, placa de regulamentação nas cores vermelho, branco e preto. Essa placa aqui tem uma faixa vermelha de proibição e não tem veículo desenhado. Então, ela começa com a palavra proibido. Proibido o quê? Proibido estacionar. Próxima placa, redonda de regulamentação. Não tem proibição, então não proíbe nada. Mas tem a letra E, nome da placa, estacionamento regulamentado. O E sempre está relacionado a estacionamento. Próxima placa, redonda de regulamentação, tem nas cores vermelho, branco e preto. Tem a letra E, alguma coisa relacionada a estacionamento. Ela tem duas proibições, ela tem duas faixas diagonais. Ela proíbe duas coisas. Não tem veículo desenhado, então começa com a palavra proibido. Proibido o quê? Parar, primeira faixa, e estacionar, segunda faixa. Proibido parar e estacionar. A primeira linha aí, pessoal, alguma dúvida? Contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá em frente. Próxima placa, pessoal. Tem uma faixa diagonal vermelha, significa uma proibição. Ela não tem um veículo desenhado, ela tem dois. Aquela bizu é quando tem apenas um veículo. Como esse aqui tem dois, começa com a palavra proibido. Proibido o quê? Ultrapassar. São dois carros um do lado do outro, mas é um local que é proibido ultrapassar. Aqui, pessoal, nessa placa aqui, ó, nós temos aqui uma faixa diagonal vermelha que significa uma proibição. Proíbe o quê? Tem aqui no meio dela uma faixa contínua. Uma faixa contínua no meio dela. A gente sempre lê a placa de baixo para cima. Se eu leio de baixo para cima, a seta começou aqui do lado esquerdo da faixa. Ó. Começou do lado esquerdo da faixa e foi para o lado direito. Ó. Eu sempre leio a placa de baixo para cima. Ela começou aqui do lado esquerdo e foi para o lado direito. Então, a faixa diagonal vermelha não tem veículo desenhado, começa com a palavra proibido. Proibido mudar de faixa. Aqui é uma faixa da esquerda e aqui é a faixa da direita. Ela é dividida pela faixa contínua aqui. Ó. Ou pista de trânsito, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito, da esquerda para a direita. Começou pelo lado esquerdo, ó, para a direita. Também vai ter o lado oposto. Placa redonda de regulamentação. Tem uma
Proibição, que é uma faixa vermelha aqui na diagonal, tem uma proibição. Não tem veículo desenhado, começa com a palavra proibido. Tem uma faixa contínua, que divide as duas faixas de trânsito. Você sempre lê a placa de baixo para cima. Ela começou aqui do lado direito e depois foi para o lado esquerdo. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Porque ela começou do lado direito e foi para a esquerda. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pessoal. Aqui, ó, tem uma placa redonda, já sei que é de regulamentação. Se é de regulamentação, ela tem a cor vermelha. Ela tem uma proibição, a faixa diagonal vermelha, que é uma proibição. Proíbe o quê? Proibido trânsito de... Proibido trânsito de caminhões. Andressa. Obrigado. Oi, foi mal, professor. Beleza, mulher. Obrigado. Professor, Pode falar, Sextrina. o senhor tinha parado aonde? Porque tinha caído a internet, não estava dando para mim entrar. Tu viu até aonde, mulher? Eu vi até a placa de retorno. Proibido retorno para a direita e esquerda. Pronto. Aqui, mulher, tem uma faixa diagonal vermelha que proíbe, né? Esse símbolo aqui é o símbolo do retorno. Esse símbolo é o símbolo do retorno. O carro ia num sentido e ele agora está no sentido contrário, né? Retornou. Você vai observar para qual lado ele retornou. Então, proibido retornar à esquerda porque ele virou para a esquerda. Se ele virar para a direita, proibido retornar à direita. O retorno é quando você vai no sentido e tem que ir no sentido oposto. Ele estava indo para cima e agora ele está indo para baixo. Então ele fez um retorno, né? Ele está indo no sentido contrário do que ele estava originalmente. Como é uma proibição, não tem veículo desenhado, começa com a palavra proibido. Proibido retornar à esquerda, proibido retornar à direita. Beleza até aí? Tá de boa? Tá sim, professor. Obrigada. Agora apareceu aqui nas placas, ó, a letra E. Sempre que aparecer a letra E numa placa, é alguma coisa relacionada a estacionamento. Na primeira placa apareceu uma proibição e apareceu a letra E. Então, proibido estacionar. A segunda placa não tem nenhuma proibição. É estacionamento regulamentado. Você vai ter que lembrar que é regulamentado. Na última placa aqui, ao invés de uma proibição, ela tem duas. Você vai ter que tentar entender o que ela proíbe. Tem uma letra E por debaixo das proibições, uma letra E. É proibido parar, que é a primeira proibição, e estacionar, a segunda proibição. Ajudou, Alexandrina, ou não? Ajudou sim, professor. Obrigada, viu? Por nada. Então, a próxima aqui, ó. Vixe. A próxima aqui, ó. Tem 2 veículos desenhados. 2, né? A gente só fala que ela começa proibido o trânsito de quando tem um veículo. Como aqui tem 2, ela passa desapercebida. Ela tem uma faixa diagonal vermelha que é uma proibição e tem 2 veículos. Como só muda quando é um veículo, como tem 2, continua com o nome proibido. Proibido o quê? Ultrapassar. Essas outras duas aqui, ó. Tem uma faixa vermelha que é uma proibição. E ela aqui, pessoal, tem uma faixa contínua aqui mesmo no meio. A faixa contínua indica o quê? Que você não pode fazer ultrapassagem. Você não pode mudar de faixa. A faixa contínua é como se fosse um paredão. Você não pode mudar de faixa. Então a placa ela indica 2 coisas. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito, né? Não pode mudar de faixa, tem um paredão aqui, uma faixa contínua, ou pista de trânsito. Da esquerda para a direita, porque você sempre lê a placa de baixo para cima. E aqui, ó, a seta começou do lado esquerdo, depois que ela foi para a direita. Então, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito. Aqui uma faixa, aqui outra faixa de trânsito. A faixa contínua não permite a troca de faixa, então proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita, porque você começou pela esquerda, depois foi para a direita. Também tem o lado oposto, né? Faixa vermelha que é uma proibição, tem uma faixa contínua que divide as faixas de trânsito, quer dizer que não pode fazer troca de faixa aqui, a faixa contínua é como se fosse um paredão imaginário.
Ela começou do lado direito e depois foi para a esquerda. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Próxima placa tem uma proibição e tem um veículo desenhado. Se tiver uma proibição e um veículo desenhado, começa com as palavras proibido o trânsito de. De quê? Tem um caminhão desenhado, proibido o trânsito de caminhões. Quer dizer que naquele local não pode passar caminhões. Pode ser uma ponte, né? Pontezinha frágil, o caminhão é pesadão, ela não aguente. Aqui, ó, tem uma faixa. Chegou, são 7h40, pessoal. Vai começar o intervalo. Bom. O que a gente faz para ver essas fotos? Então, pessoal, nós paramos, não sei se foi nessa aqui do carro, né? Tem uma faixa diagonal vermelha, é uma proibição. Tem um veículo desenhado, então começa com as palavras proibido o trânsito de. De quê? Aqui tem um carro, pessoal, mas esse carro aqui, ele é para todos os veículos automotores. Então, são veículos que estão movidos a álcool, gasolina, diesel, né? Proibido o trânsito de veículos automotores. A gente vê essa placa aqui na frente da praia, pessoal. Você não pode rodar com carros na beira da praia. É proibido. Então, tem essa placa aí na frente da praia. Próxima placa. Tem uma faixa diagonal vermelha, que é uma proibição. Quer perguntar, Nilton, alguma coisa, irmão? E tem um veículo desenhado. Então, começa com as palavras proibido o trânsito de veículos de tração animal. Tem uma carrocinha ali, né? Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Quer dizer o quê? Que não pode rodar ali veículos de tração animal. Carroça, charrete. Próxima placa. Tem uma faixa diagonal vermelha e tem um veículo desenhado. Começa com as palavras proibido o trânsito de. Tem lá uma bicicleta desenhada, proibido o trânsito de bicicletas. Até aí tá tranquilo? Sim. Então vamos para a próxima placa, né? Próxima placa tem uma faixa diagonal vermelha. Já sabemos que ela é uma proibição. Tem um veículo desenhado, começa com as palavras proibido o trânsito de. De quê? Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Tem um tratorzinho desenhado. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Na próxima placa, pessoal, apareceu a setinha para baixo. Na próxima placa apareceu a setinha para baixo. Sempre que aparece essa setinha para baixo, vai aparecer as palavras peso bruto total. Augusto, Pode falar, João. cara, tem como tu voltar essa placa que dá do pneu e a corrente aí? Acho que é uma corrente, né? Ainda nem passamos por ela não, ela está embaixo. Ah, tá, desculpa, eu dormi aqui, foi mal. Dormi não, só não prestei atenção, foi mal. A gente chega já nela lá, já. Beleza, valeu. Beleza, meu querido. Então, ó, sempre que aparecer esse triângulozão para baixo aqui, você imagina como se fosse uma balança. Está relacionada a peso. No caso, sempre que aparece esse triângulozinho aqui para baixo, sozinho, vai aparecer no nome da placa as palavras peso bruto total. Ela é como se fosse uma balança. E sempre que aparecer essas setas aqui numa placa de regulamentação, vai aparecer as palavras máximo permitido. Apareceu o triângulozinho, máximo permitido. Apareceu o triângulozinho, máximo permitido. Apareceu o triângulozinho, máximo permitido. Apareceu o triângulo, máximo permitido. Então, sempre que aparecer esse triângulo, numa placa de regulamentação, você pode saber que no nome da placa vai ter as palavras máximo permitido. Aí você vai identificar a posição dos triângulos. Esse aqui é só um triângulo apontando para baixo. Então, peso bruto total, se aparece o triângulo na placa redonda, a placa de regulamentação, vai aparecer as palavras máximo permitido. Então, pessoal, nome da placa, peso bruto total, por causa do triângulo apontando para baixo, máximo permitido, por conta que o triângulo apareceu na placa de regulamentação. Aqui em cima tem 10 toneladas. Ó.
mas poderia ser 20, 30, 40, 50, 1 milhão, 2 milhões e 15, o nome da placa continua o mesmo. Peso bruto total máximo permitido. Vocês conseguiram entender por quê? Tá de boa isso aí? Tá tranquilo? Tá de boa, tranquilo. Pronto. Então, vamos para a próxima. A próxima apareceu de novo a setinha. Se aparece essa setinha numa placa vermelha, vai aparecer no nome da placa as palavras máximas permitidas. Sempre que aparecer essa setinha numa placa vermelha, vai aparecer no nome da placa as palavras máximas permitidas. Aí agora você vai observar a posição que estão as setas. Elas estão aqui, ó, na vertical. Se estão na vertical, estão relacionadas aqui à altura. O nome da placa, altura máxima permitida. Aqui na placa tem 4 metros. Poderia ser 5, 6, 7, 20, 1 milhão, 4 milhões, 1 bilhão. O nome da placa continua sendo altura máxima permitida. Essa placa aqui é um local onde só pode passar 10 toneladas. Se passar mais do que isso, pode ser que não aguente o peso. Essa aqui é uma placa onde a altura máxima que dá para passar é 4 metros. Se for mais alto, vai enganchar. Pode ser um viaduto, uma ponte. Vai enganchar, não vai passar. A segunda fileira aí. Alguma dúvida? Podemos seguir em frente. Pode seguir. Então vamos para a próxima. Pode seguir. Agora, pessoal, apareceu aqui, ó, a setinha de novo. Sempre que aparece a setinha, está relacionado ao quê? Vai aparecer as palavras máximo permitido no nome da placa. Isso você já sabe, porque apareceu a setinha na placa de regulamentação. Se for na placa amarela, vai ser outro nome, vai ser limitado. Como é a placa vermelha, máxima permitida. Então, já sei que vai aparecer os nomes, as palavras máxima permitida. Agora eu vou saber o que se trata os triângulos, as setinhas. Estão na horizontal. Quando estão na horizontal, você vai ter que olhar se estão apontando para o centro ou se estão apontando para a extremidade. Se apontar para o centro, vai ser largura. Se apontar para as extremidades, vai ser comprimento. Apontou para o centro, eu já sei que é largura máxima permitida. Tem na placa 3 metros. Poderia ser 10, 20, 50 ou 1 milhão. 2015, o nome da placa continua sendo largura máxima permitida. Próxima placa apareceu a setinha para baixo, só que em cima do eixo. O eixo é aquela bloco, o ferro que liga um pneu ao outro, né? Pronto, é um ferro que liga um pneu ao outro. Aqui é um pneu que liga um pneu ao outro. A setinha para baixo e o eixo vai aparecer as palavras peso por eixo. Sempre que aparece essa seta numa placa de regulamentação, vai aparecer as palavras máximo permitido. Então o nome da placa, peso máximo permitido por eixo. Porque apareceu a placazinha aqui, a setinha de peso, e apareceu o eixo. Peso máximo permitido por eixo. Próxima placa, apareceu a setinha na placa de regulamentação. Sempre que aparece essa setinha, você já sabe que no nome da placa vai aparecer as palavras máximo permitido. Então, você vai agora observar, as setinhas estão em que posição? Estão na horizontal, e elas estão apontando para as extremidades. Se estão na horizontal apontando para as extremidades, se trata de comprimento. Então, o nome da placa, comprimento máximo permitido. Comprimento máximo permitido. Próxima placa, apareceu quilômetros por hora. Se apareceu quilômetros por hora, é velocidade máxima permitida. Sempre que aparecer quilômetros por hora, você já sabe que é velocidade máxima permitida. Aqui tem 80, mas poderia ser 40, 30, 20, 10, 1 milhão e 12. Nome da placa, velocidade máxima permitida. Dessas primeiras 4 aqui, tá tranquilo ou alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, então. Próxima placa. Essa cornetazinha aqui, ela simboliza a buzina. Essa cornetazinha aqui simboliza a buzina. Tem uma proibição, ó. A faixa diagonal vermelha começa com a palavra proibido, né?
Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Acionar buzina ou sinal sonoro. Eles podem colocar proibido apertar buzina, proibido pisar buzina, mas é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Próxima placa, apenas uma listra na horizontal. Essa placa aqui é a placa de alfândega. Essa placa geralmente tem nas fronteiras e tem também nos aeroportos internacionais. Você está trazendo alguma coisa de outro país, você tem um limite, né? Se você for trazer do Paraguai, acho que é $1.500, você pode trazer de compras. Se você for trazer dos Estados Unidos, não sei se é $400, você pode trazer de compras. Se você trouxer mais, pode ficar retido ou você paga o imposto. Pronto, chegou na placa aqui do pneu, irmão. Quer perguntar alguma coisa sobre essa placa aqui do pneu? Pneu aqui? Não, eu queria saber que placa é essa, tipo, aonde tem essa placa. Pronto, esse pneu aqui, ele tem essas correntes aqui, geralmente são em locais que pode atolar, né? Ou então neve, né? Locais que pode atolar ou então neve. Tinha muito dessas placas aí naquela Transamazônica. Lá na Amazônia chove demais, era um atalho que o pessoal pegava. O percurso é menor, mas em compensação, como na Amazônia chove muito, então era um lamaçal, né? Deixa eu ver se tem fotos aqui. Transamazônica. Então, como atolava demais, né? Eles colocam essas placas aí, né? Para você colocar a corrente, né? Para você colocar a corrente, para que atole menos, né? Ela era assim, ó. Ela era assim, só que o governo Bolsonaro mandou asfaltar, né? Agora lá está asfaltado, né? Mas era assim antigamente, ó. Os carros vinham atolando e tal, é muito famosa, porque lá chove muito, né? Aí no último governo mandaram asfaltar, agora ela é asfaltada. Aqui o antes, ó, e o depois, ó. Então, se é um local que pode atolar ou que tenha neve, né? Você coloca essas correntes nos pneus dianteiros, se for um carro de tração dianteira, nos pneus traseiros, se for um carro de tração traseira, e nos 4 pneus, se for um carro de 4x4, né? Diz que tinha muito nessa Transamazônica toda, 10 em 10 metros tinha essa placa aí, mandando colocar corrente nos pneus, né? E também é muito utilizado para neve, né? Para o carro não sair deslizando. Próxima placa, conserve-se à direita, né? A setinha da placa aqui apontando para a direita e o carrinho. Conserve-se à direita. Próxima placa, sentido de circulação da via ou pista. Você chega num ponto que não pode mais ir em frente, aí a seta está dizendo qual sentido. Ela aqui está apontando para a direita, está dizendo que a via é para a direita, sentido de circulação da via ou pista. Se ela estivesse apontando para a esquerda, o mesmo nome, sentido de circulação da via ou pista. Você chegou num ponto que você não pode mais ir em frente. Então, você vai ter que ir ou para a direita ou para a esquerda, né? Então, ele vai dizer o sentido. Próxima placa, a seta apontando para a diagonal para baixo, né? Passagem obrigatória. Ele está dizendo para onde você tem que passar. Passagem obrigatória. Se estiver apontando para a esquerda, mesmo nome. Passagem obrigatória. Na terceira linha, alguma das placas aí que ficaram em dúvida? Vou entender que não. Então, próxima linha. Placa de regulamentação, ela lhe dá ordens, obrigações ou restrições. Placa redonda de regulamentação. A seta começar aqui e ir em frente e ela vira à esquerda. O nome da placa, vire à esquerda. Você é obrigado a virar à esquerda, você não pode seguir em frente. Nem à direita, vire à esquerda. Tem a sua oposta também. A seta começava aqui de baixo e em frente e ela virou à direita. O nome da placa, vire à direita. O nome da placa, vire à direita. Já nessa outra placa aqui, ela lhe dá duas opções. Tem uma seta para a frente e uma seta para a esquerda.
Siga em frente ou à esquerda. Siga em frente ou à esquerda. Outra placa também uma seta para frente e uma para a direita. Siga em frente ou à direita. Siga em frente ou à direita. Próxima placa, só uma seta para frente. Siga em frente. Alguma dúvida nessas três aqui ou tá de boa? Vou entender que tá de boa. Próxima placa tem um desenho aqui que parece ser um caminhão ou um ônibus, né? A setinha apontando para a direita. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Está dizendo que o local certo de andar os veículos de grande porte é na faixa da direita, né? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Próxima placa, você vinha numa via que só tinha um sentido e quando a fé ela virou 2 sentidos. Então, duplo sentido de circulação. Quando você chegou nesse ponto, ela vira 2 sentidos. Uma seta indo, outra voltando. Duplo sentido de circulação. Sempre que aparecer um pedestre, pessoal, no nome da placa vai aparecer a palavra pedestre. Viu? Sempre que tiver um pedestre na placa, no nome da placa aparece a palavra pedestre. Essa primeira aqui, ó, tem uma faixa vermelha na diagonal, a gente sabe que é uma proibição. Proibido o trânsito de pedestres. Proibido o trânsito de pedestres. Essa placa aqui, ó, ela geralmente é acompanhada dessa daqui, ó. Então, ó, é assim, ó. É alguma praça, algum local, ó, pedestre ande pela esquerda e o ciclista transite à direita. Algum local onde tem o local para pedestre e o local para ciclista. Eles aqui são um pouco afastados um do outro, né? Aí fica pedestre ande pela esquerda, ciclista transite à direita. Tem a sua oposta, né? Pedestre ande pela direita, ciclista transite à esquerda. É um local onde tem o local certo do pedestre andar e o local certo do ciclista andar, né? Uma praça, uma trilha, né? Um parque botânico, uma coisa desse tipo assim. Então, nessa linha aqui, alguma dúvida ou tá de boa? Vou entender que tá de boa. Aqui, pessoal, placa redonda, placa de regulamentação. Tem um ônibus desenhado. Circulação exclusiva de ônibus. Circulação exclusiva de ônibus. Próxima placa aqui. Sentido de circulação na rotatória. Sentido de circulação na rotatória. Sempre, né? A gente temos que andar pela direita, né? Sempre temos que andar pela direita. Sentido de circulação na rotatória. Próxima placa. Tem uma bicicleta desenhada. Circulação exclusiva de bicicleta. Circulação exclusiva de bicicleta. Já esse aqui a gente já olhou, né? Ciclistazinho, uma seta apontando para a esquerda. Ciclista transite à esquerda. Ciclista, seta apontando para a direita. Ciclista transite à direita. Aqui são as duas placas, ó. A placa do pedestre e a placa do ciclista. Só que ela tem uma faixa contínua que divide, ó.
Então, quer dizer que eles ficam um do lado do outro e deve ter uma faixa desenhada no chão que divide, né? Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. Pedestres à esquerda, ciclistas à direita. Um local onde local de ciclista e pedestre deve ser um do lado do outro, né? Bem pertinho. Quando é assim a placa sozinha, é porque é um local mais distante, né? Placa vermelha, placa de regulamentação. Tem uma faixa diagonal vermelha, que é uma proibição. Tem um veículo desenhado, então começa com as palavras proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Motocicletas, veículo normal, posição montada, motonetas, posição sentada, ciclomotores são aqueles veículos que vão até 50 cilindradas, né? Veículos de 2 horas que vão até 50 cilindradas. Próxima placa, tem uma proibição, tem um veículo desenhado. Começa com as palavras proibido o trânsito de. Tem um ônibus desenhado, proibido o trânsito de ônibus. Próxima placa, não tem nenhuma proibição e tem um caminhão desenhado. Circulação exclusiva de caminhão. Essa última linha, alguma dúvida? Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.